Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Batemos 1.800 aqui no YouTube, então muito obrigado. Vamos buscar 1.900 agora. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição, Instagram, Twitter, onde tem diversos conteúdos diários para vocês acompanharem. E para quem quiser me ajudar financeiramente com produção e criação de conteúdo, tem aqui na descrição também o meu link do Apoia-se. A partir de R$1 por mês você pode me ajudar a continuar criando conteúdo e trazendo conteúdo de mais qualidade, melhor produzido, melhor editado e cada vez melhor. Então, a partir de R$1 por mês você pode me ajudar. Link na descrição, a gente está já com 3 apoiadores, então agradecer a galera que já tá ajudando nesse primeiro mês. Bom, temos muitos jogos nesse final de semana para falar, então vou tentar ser o mais breve possível para poder falar de todos. Talvez na semana que vem eu mude um pouco o formato das análises, talvez eu tente trazer uma coisa mais individualizada para cada competição, para não ficar um vídeo tão extenso. Facilita também em alguns casos em que a gente tem alguns vídeos mais rápidos do que outros, mas só avisando que talvez a gente tenha uma mudança nesse sentido na semana que vem. Mas vamos falar de todos os jogos, né? Temos Copa Paraná, temos Taça 9 de Julho, BFA e Brasileirão rolando nessa semana. Começando lá pelo Sul, pela Copa Paraná, temos o jogo entre Maringá Pyrus e a UTFPR Wolves, né? Então, que é um time novo lá do estado do Paraná. Então, temos aí a segunda semifinal, né? A primeira foi vencida na semana passada pela equipe do Ponta Grossa Phantoms, né? Conseguiu garantir seu acesso à final depois de vencer o Curitiba Lions. Quem vencer encara a equipe do Phantoms, quem perder joga pelo terceiro lugar contra o Curitiba Lions. E é um jogo que eu tô bem curioso e bem interessado, né? Eu não tinha visto nada dessa equipe do Wolves, é uma equipe que jogou só um amistoso, né? Jogou contra o Ponta Grossa Phantoms alguns meses atrás. Eu fui rever o jogo, achei um time bem interessante, achei que é um time que precisa de mais rodagem, precisava ali ajustar algumas coisinhas, principalmente com o passar do jogo, né? Que a gente vê que o time ali no começo às vezes não tem tantos ajustes que consegue fazer durante uma partida. Então eu senti que faltou um pouco disso no amistoso. Mas eu gostei do ataque, achei um ataque interessante, que varia bastante. Defesa que foi bem física, principalmente no primeiro tempo contra o Phantoms. E é um jogo que eu tô bem interessado, né? O Pyrus é uma equipe muito tradicional dentro do estado do Paraná. Não conseguiu ter um bom campeonato paranaense, né? Foi eliminado na semifinal do Pinhambou, né? Quando perdeu para a equipe do Londrina Bristol Bags. Mas é uma equipe que tem ali seus jogadores veteranos dentro do elenco, é uma equipe que sabe jogar, né? Tem ali também fisicamente um time interessante, que vai ser bem desafiado, então as trincheiras vão ser um fator, né? E vamos ver o que esperar desse jogo, né? Eu acho difícil a gente apontar um favorito, talvez o Pyrus pela experiência, né? Que eu falei de repente entender algumas coisinhas cedo no jogo e ajustar, mas essa equipe do Wolves tem aí um elenco bem interessante pra gente ficar de olho, pode ser uma surpresa legal dentro dessa Copa Paraná. Mas desse jogo é isso. Partindo agora para os 2 jogos que a gente tem da Taça 9 de Julho, né? Temos a última rodada da fase de grupos. Lembrando, os 6 times passam para os playoffs, então a gente já tem Storm e Black Panthers confirmados no wildcard. Tudo vai depender do que acontecer nesses jogos. Começando pelo jogo entre a equipe do Guarás e a equipe do Guarani Indians. É um duelo que eu tô bem curioso, porque esse Indians trouxe um time muito completo para essa 9 de julho, né? Um time que para mim é o favorito depois do que a gente viu nessa primeira rodada, tem o melhor quarterback da competição, que é o Elias, que, tirando a interceptação no último jogo, tomou melhores decisões, soube a hora de soltar a bola, confiou nos seus recebedores, jogo corrido funcionou bem, e a defesa roubou a bola muitas vezes. Então, assim, é um desafio muito grande para essa equipe do Guarás, né? O Guarás que vai para a Série Ouro da SPFL, que venceu bem na estreia contra o Black Panthers, e vai ser aí desafiado por uma equipe que é uma equipe que está sempre brigando por uma vaga de playoff na Série Diamante. Então é um duelo interessante, eu acho que o Indians é favorito, obviamente. Vamos ver como que o Guarás consegue impor o seu estilo físico para esse jogo, né? Vai estar jogando em casa, então vai ter o apoio da sua torcida aí também para esse confronto, mas vai ser interessante a gente ver como que vai ser fisicamente esse duelo para a equipe do Guarás, né? Que é uma equipe que tanto no ataque quanto na defesa se destaca pelo que as suas linhas podem fazer. E vamos ver como que esse jogo aéreo também vai fluir, né? Porque a gente tem ali o Taveira, que não é necessariamente um cara que dá muitos passes rápidos, mas pendura mais algumas bolas. Então vamos ver como que vai ser esse desafio dessa defesa contra esse ataque. E para a defesa do Guarás,
também vai ser um confronto interessante, porque o Indians vem de um jogo onde correu bem, tem bons recebedores, caras que são rápidos, tem um quarterback que pode produzir com as próprias pernas, então esse front vai ter que fazer um trabalho muito diferente para conseguir parar, né? E vamos ver até onde esse físico da equipe de Lençóis vai fazer a diferença para um duelo como esse. O outro jogo... e só para explicar, né? Quem vencer esse duelo já está garantido na semifinal, né? Vai passar como primeiro e garante vaga direta na semifinal. E quem perder, né, encara o São Paulo Storm, né? Porque é o segundo de um grupo contra o terceiro do outro. Então, venceu, folga aí no wildcard, perdeu, joga contra o Storm na semifinal, na primeira rodada de wildcard. Indo agora para Cannibals e Leme Lizards. Os dois jogos vão acontecer no mesmo lugar, vão acontecer lá em Lençóis, né? Então, assim, é um jogo que eu tô curioso também, mas eu acho que Leme é bem favorito. Eu acho que o Cannibals já foi a surpresa do campeonato por ter vencido o Storm, né? Falei muito sobre isso. Tentei não tirar tanto mérito da equipe do Cannibals, porque foi uma equipe que foi preparada e que soube capitalizar quando teve chances. Mas contra o Leme Lizards, eu acho que se o ataque não tiver mais ritmo, dificilmente vai conseguir vencer. Vai encarar um Leme Lizards que está com um Neri ali comandando o ataque, que é um cara que faz o necessário para mover as correntes. Tem muitos jogadores rápidos ali naquela unidade ofensiva para produzirem pós a recepção. Então vai ser um outro desafio também para essa equipe do Cannibals lidar com esses caras rápidos, né? A gente tem ali tudo junto, a gente tem Michael, a gente tem outros recebedores, né? Arthur, caras que conseguem produzir muito uma vez que estão com a bola. Então vai ser um desafio muito interessante para esse ataque, para essa defesa do Cannibals. E para o seu ataque, né, que vamos ver se vai ser o João que vai comandar o ataque, se vai ser o Menace que vai comandar nesse segundo jogo, mas assim, um ataque que vai ter que produzir mais, vai ter que ter mais ritmo, vai ter que reduzir alguns errinhos, e o João provavelmente vai ter que ser um fator correndo com a bola, ou em jogadas desenhadas, ou improvisando, porque vai encarar uma defesa que vai gerar muita pressão, né? Então é um desafio muito grande para o Cannibals, e por isso que eu acho que Leme é franco favorito para vencer, né? Então assim, duelo interessante, duelo muito, muito legal pra gente ver, ainda mais depois do que o Cannibals fez na primeira semana, mas Leme é franco favorito. Quem vencer está na semifinal, quem perder encara o Tatuapé Black Panthers, que foi o terceiro do outro grupo, né? Então a gente tem aí Panthers e Storm que foram pro wildcard sem vencer nenhum jogo, e a gente vai ter aí os segundos colocados de cada grupo nesse wildcard. Indo agora para BFA essa semana a gente tem uma semana bem reduzida, né? Vão ser só dois jogos pela Conferência Sul. Vamos começar falando do jogo entre Estepos e União da Serra. É um jogo que eu tô bem curioso. Eu acho que a gente entra naquela questão de pode ser um jogo que não vai ser tecnicamente o mais aprimorado, mas eu acho que vai ser um jogo muito parelho, porque as duas equipes ali estão brigando por uma vaga no playoff, sabem que essa vitória provavelmente vai ser o diferencial para conseguir uma quarta vaga ali no Sul. O Estepos foi uma equipe que perdeu 2 jogos, mas perdeu jogando bem contra a Santa Maria, perdeu jogando bem contra a equipe do Almirantes, assim, bem no sentido de fez frente até o final, né? Então, assim, um ataque que tem uma variedade interessante, que consegue mover as correntes, uma defesa que não perde tantos tecos, mas tem que tomar cuidado em alguns momentos, principalmente ali no segundo tempo, que foi o que diferenciou na vitória para a equipe do Almirantes, e vai encarar esse União da Serra, que não venceu os Soldiers, mas ficou a detalhes de special team de vencer, né? Encaixou ali de uma melhor forma com o Dominic White, inclusive eu quero ver como que vai ser para esse jogo, porque assim, será que foi uma estratégia contra um time que teoricamente nós não éramos favoritos? Ou a gente vai abraçar essa estratégia de um Dominic White com corridas mais desenhadas, usando mais de option, usando de passes curtos, tentando uma vez ou outra passes de mais de 15, 20 jardas? Então é um ataque que eu tô bem curioso para ver. Eu acho que vai ser um jogo parelho. Eu vou colocar o União um pouquinho na frente, porque eu acho que a gente viu uma melhora muito boa no jogo contra o Santa Maria Soldiers, né? Então, talvez se esse time conseguir clicar um pouco mais, eu acho que vai ser um duelo bem legal, mas que a equipe do União pode vencer. E vai ser um grande jogo para as trincheiras também das duas equipes, né? Que é o diferencial desse estilo de jogo do Sul, que é tão físico, que é tão intenso. Para o Estepos vai ser um desafio parar mais uma vez um quarterback móvel, né? Sofrer um pouquinho contra o Almirantes nesse aspecto. Então, vai ser um duelo interessante, vai ser um duelo muito bom e vai ser um duelo crucial para as duas equipes que querem ficar ali, provavelmente com a quarta vaga da Divisão Sul.
Indo agora para Almirantes e Santa Maria Soldiers, né? Assim, o Almirantes tem o jogo para se colocar de vez na briga pelo Sul. Né, teve um grande jogo contra o Timbó Rex, né, perdeu por 17-12, mas foi um grande jogo. E agora tem a chegada do pacote Rex Croco, né, que veio para a equipe, para a BFA. Então a gente está falando de vários caras na defesa e a gente está falando de Bassani, um dos melhores quarterbacks do Brasil. Inclusive, uma das minhas curiosidades é como vai ser a distribuição de repetições na posição de quarterback. A gente ficou sabendo que o Bassani também chega para ajudar um pouco na parte técnica, né, de chamar jogada, ser coordenador desse ataque. Mas assim, isso quer dizer que ele não vai assumir como titular, isso quer dizer que ele vai entrar pontualmente, isso quer dizer que ele vai dividir repetições. Então assim, eu tô muito curioso, porque você tem dois caras ali de estilos muito diferentes, né? O Bassani, um cara que você consegue usar em RPO, um cara que consegue passar a bola mais rápido, e você tem um outro quarterback que traz mais velocidade, que é um cara que você conseguiu usar bem no último jogo em Read Options, que pode ser um fator diferencial ali para jogar mais em campo aberto. Então, eu tô bem curioso para ver como que essa equipe traz esse jogo, né? Porque assim, faltou um pouquinho mais de ataque para vencer o Rex. Então, se você mostrar esse um pouco mais de ataque, você pode se colocar numa situação onde você talvez vire o favorito do Sul, né? Então, é um duelo que eu tô bem curioso para assistir. A defesa, obviamente, vai ganhar muito, né? Porque teve a chegada de Scorpione, teve a chegada de Polastri, teve a chegada de Carneiro. Então, assim, vários caras bons que chegaram para somar com essa equipe, Nazgûl no backfield. Então, assim, é um time muito melhor, né? Porque conta ali com uma chegada de jogadores muito bons, mas eu acho que vale a gente ver como vai ser essa divisão de snaps, tanto para ataque quanto para defesa, porque o Almirante já era um time bom, já tinha boas peças, né? Já era um time que contava com veteranos ali também do seu lado. Então vamos ver como é que vai ser para esse ano. E para a equipe de Santa Maria, é um duelo para você ou vai ou não vai, porque assim, venceu o Stepos, mas não convenceu. Perdeu pro Rex num jogo que poderia ter vencido se não fossem detalhes. Aí chegou contra o União da Serra e venceu porque sua defesa subiu a parede na hora certa e por erros de special team. Então, agora é a hora desse time ou se prova de vez ou não vai figurar como um candidato ao Sul. Né, tem um dos melhores quarterbacks do Brasil também do seu lado, que é o Douglas. Tem um ataque que não é explosivo, mas que é bem organizado. Uma linha ofensiva que não está jogando bem nessa BFA. Então, o vai ou vai para esse time de Santa Maria. Vai para os playoffs, né, porque já conseguiu vencer seus 2 jogos. Mas, assim, pode ser a diferença de um time que a gente vai ficar mais curioso do que a gente vai ver, ou de um time que a gente fala, pô, vai estar lá, né, mas não deve brigar para ganhar. E é uma tristeza, né, porque eu particularmente vi esses Soldiers como um time forte nessa briga pelo título no começo do campeonato, né. E os Special Teams podem mais uma vez ser um fator, né, são duas equipes que já se beneficiaram de erros de Special Teams adversários, mas os Soldiers também já cometeu erros de Special Team que custaram em partidas anteriores. Então, duelo muito interessante, eu quero muito assistir, e para mim o Almirantes é favorito pelo que a gente viu nos últimos jogos até agora. Indo para o Brasileirão da CBFA, né? Brasileirão de futebol americano. São 6 jogos nesse final de semana, então final de semana cheio. Provavelmente a hora que esse vídeo tá saindo, os pitacos ainda não saíram lá no Instagram, mas meus palpites de placares vão estar todos lá. Inclusive, né, eu peço pra galera ir lá, deixar seu like, comentar, compartilhar bastante. Isso ajuda pra caramba para que outras pessoas também possam ver um pouco mais sobre a competição. Mas vamos falar primeiro dos 3 jogos que a gente tem pela D2. Né, a gente tem, para começar, São Miguel Indians e Gravataí Spartans. Para mim, jogo interessante. A equipe do Gravataí Spartans perdeu para o Criciúma Iron Tigers quando eu achei que conseguiria vencer, né? E o São Miguel Indians, para mim, cometeu o maior crime até agora quando venceu o Canoas Bulls por 14-12 no último jogo, né? Então, assim, é um ataque que não se arriscou, que correu bem com a bola, foi ali batendo, até ter sua jogada explosiva. Então, a gente vai ver esse ataque ser mais seguro, ou a gente vai ver um pouco mais do que a gente viu na estreia, quando a equipe perdeu para o Erechim Coroados, que foi um ataque que se arriscou, que tentou passar mais a bola, né, que fugiu talvez um pouquinho do que a gente já tinha visto da equipe antes para vencer. A defesa vai encarar um ataque que passa muito a bola, mas não tem ainda a qualidade passando essa bola. Então, assim, é um duelo interessante. Essa equipe do Gravataí Spartans tem que ajustar melhor. Eu acho que no jogo contra o Iron Tigers faltou esse ajuste,
né? O ajuste que o Aaron Tigers fez na posição de quarterback, o Spartans não fez. E não digo na posição de quarterback, eu digo talvez em chamadas, em coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, tanto no ataque quanto na defesa. Então é um duelo interessante. Special teams podem ser um fator. O São Miguel Indians venceu o Canoas Bulls por um bom jogo dos seus special teams, que podem ser um diferencial. E para mim a equipe de São Miguel é favorita a vencer esse jogo. É uma equipe que, se vencer, vai entrar ali numa briga bem legal para talvez até ficar com a liderança do grupo, né? Porque se conseguir fechar 3-1, eu preciso relembrar os critérios de desempate, né? Mas a gente tem uma chance ali de ter um grupo bem embolado se essa equipe de São Miguel conseguir fechar com 3-1. Indo agora para Assis Captains e São Bernardo Avengers, né? O jogo que vai ser em Assis, 10 horas da manhã. A equipe de Assis fazendo o seu terceiro jogo, tentando sua primeira vitória contra esse São Bernardo Avengers, que venceu e venceu bem o Londrina Bristolbacks jogando em casa no Brasileirão. É um jogo que tem um franco favorito, São Bernardo é franco favorito, ainda mais depois do que a gente viu no jogo contra o Bristol, ainda mais do que a gente viu depois de Assis contra Bristol. Então, assim, é um jogo que o Captains precisa ter mais volume ofensivo, é um jogo que o Captains precisa entender melhor como trabalhar o seu relógio, como fazer o seu ataque render, né? Uma equipe que não está conseguindo pontuar, não está conseguindo ter tanto volume, né, nesses últimos jogos. Então vamos ver como que esse time vai operar. Né? O ataque vai ter que trabalhar bastante, a defesa vai ter uma missão muito dura, né? Conseguiu anular o jogo terrestre do Londrina Bristolbacks, mas vai encarar um Avengers que corre pesado, que tem bons caras na linha ofensiva e principalmente tem vários caras no backfield que correm diferente para você conseguir pontuar. Então a gente tem ali um backfield muito carregado, tem um bom quarterback para passar a bola pontualmente, então vai ser um desafio para essa defesa de Assis, que estava jogando bem, né? Ficou ali alguns jogos sem sofrer touchdown até o jogo contra o Bristolbacks. Então é um jogo difícil que o time vai ter que trabalhar muito e vai ter que tomar muitos cuidados para conseguir vencer. Para a equipe de São Bernardo, eu acho que vale um destaque, que é o saldo de pontos. Né? Olhando para a realidade desse grupo, a chance do Avengers ser o líder do grupo é pequena, porque o Spartans é franco favorito, vou falar daqui a pouco de Spartans e Bristol também. E o Avengers tem a oportunidade, está com saldo agora de 17, mas o Avengers tem a oportunidade de, nos 2 jogos que restam, que são Assis e Caraguá, de capitalizar em saldo e se colocar na briga para ser um dos melhores segundos colocados. Então, assim, vai ter que jogar bem, vai ter que conseguir construir esses pontos, vai ter que tentar pontuar em todas as campanhas nos próximos 2 jogos. Então, assim, talvez não seja o jogo para você tirar o pé, para você estabelecer uma vantagem e controlar, porque se você quer olhar para os playoffs, você vai precisar ganhar bem. Né? O saldo do Avengers agora é de 17, então é um saldo interessante, mas um saldo que, se quiser avançar, vai ter que produzir muito, muito mais pontos. Né? Quando a gente olha para outros grupos, a gente tem times aí que vão fechar com saldo próximo de 70, próximo de 60. Né? Então, assim, vai ser um fator a questão de saldo de pontos, sim. Então, assim, para o Avengers conseguir achar rápido a forma de pontuar e trabalhar em cima disso. Para mim é o franco favorito. A defesa pode pontuar de novo também, porque vai encarar um ataque que se arrisca passando a bola e tem uma secundária muito interessante que consegue ter bons jogadores. Teve a chegada de outros caras que a gente acabou nem falando muito, né? O Axel chegou ali para essa secundária, que era um cara importantíssimo para a equipe do Monsters e começou a aparecer um pouquinho mais no jogo do Bristol, então vai ser um duelo muito, muito interessante, onde o Avengers para mim é um franco favorito. O outro jogo que nós teremos em Assis vai ser entre Londrina Bristolbacks e Six Spartans, né? As equipes lá chegaram a um acordo para fazer esse jogo em Assis, para reduzir custos, né? O Bristol também optou por fazer esse seu mando em Assis. Então a gente vai ter esse jogo sendo em Assis de tarde, né? A grande diferença para esse jogo vai ser o fator ataque, os 2 ataques, né? Porque assim, o Spartans produziu muito no último jogo, né? Seu ataque, mesmo sem uma mão, achou muitas formas de pontuar, correndo, o Alan conseguiu passar bem a bola, a equipe produziu, vários caras ali conseguiram capitalizar, né? O backfield com JP, com Sheik, com Salatiel. Então, assim, é um jogo interessante. E do outro lado, a gente vai ter o ataque do Bristol completo, né? Que vai ter o Bronzatti comandando o ataque, vai ter um backfield bom, tem Favaro, tem Danone. Me fugiu o nome agora, peço até desculpas, do Tyrande da equipe do Bristol, que é um cara que eu gosto muito, que joga bem, acha bem os espaços jogando contra a zona e é um bom bloqueador. Mas assim, é um jogo
parelho pro Bristol é vencer e fazer as contas, entrar na briga, né? O saldo do Bristol, eu tava vendo agora, é de 47. Então, se o Bristol conseguir vencer, né, o que vai ser o seu último jogo, fecharia 3-1, né? E se conseguir estabelecer um saldo, né, a gente vai ter uma mistura muito grande, né? Porque assim, se acontecer o que eu estou prevendo, vamos num cenário onde o Bristol vença, a gente teria Bristol 3-1, Spartans 3-1 vencendo o Assis no último jogo e São Bernardo fechando 3-1 também vencendo o Assis e Caraguá. É um pouco antecipado essa opinião, mas eu acho que é uma opinião que eu tenho desde antes do campeonato começar. Mas então, se a gente fechar com 3 equipes 3-1, todo mundo com saldo interessante, vai ser uma doideira para fazer essa conta no final. Mas voltando ao jogo, esse ataque tem peças, mas a linha ofensiva tem que jogar melhor, né? Contra o Assis não conseguiu correr com a bola, apesar de ter tirado bom proveito dos play actions, né? Não conseguiu correr bem, né? O Bronzatti estendeu algumas jogadas, mas o fator terrestre não apareceu e vai ter que aparecer contra esses Spartans que tem uma defesa que tem um ótimo front, tem uma secundária que se aproveita muito porque muita bola é pendurada, então assim vai ter que jogar melhor nas trincheiras se quiser vencer ofensivamente. Pro ataque do Spartans, vai ser um duelo interessante. Pro Spartans, na verdade, né? 2 jogos em 2 semanas. Jogou a primeira rodada da Pick Six no último domingo, com vários titulares rodando. Não rodou o Mamão, não rodou o Taylor, não rodou o Delacqua. Alguns caras ali da DL rodaram na secundária, no backfield, mas majoritariamente a gente viu o time titular. Então vamos ver como que vai ser o aspecto de cansaço ou não. Porque a gente sabe que não é tão fácil assim jogar 2 semanas seguidas. A galera vê a NFL e acha que é uma coisa muito fácil. Não é. Tem um aspecto de viagem também, uma viagem acho que de umas 5 horas que o Spartans vai ter que fazer. Então isso pode ser um fator. Mas teoricamente a gente deve ver o time completo, né? A gente deve ver Mamão, a gente deve ver Mega durante todo o jogo. E pro Spartans não é só sobre vencer. É o Spartans que está mirando o Seed 1. Né? Então a gente deve ver um Spartans que vai tentar pontuar o máximo possível. Né, eu esqueci de anotar aqui o saldo do Spartans hoje, mas vai ter que brigar muito para ter um Seed 1, porque a gente tem ali Macaé, que pode fechar um 4-0 com um bom saldo, a gente tem ali o Pumpkins, que já tá acho que com saldo de mais de 100 ou quase 100, então assim, é um jogo muito interessante para esses Spartans, que vai ter que trabalhar bastante, e se conseguir vencer bem um adversário direto, vai ter aí talvez muita chance de conseguir fechar com Seed 1, talvez um Seed 2, para ter ali a preferência de mando em vários momentos. A defesa vai ser um fator, como eu falei, tem um ótimo front, que vai ter que lidar contra esse quarterback móvel, que vai ter que lidar contra esse time que consegue pendurar algumas bolas longas. E meu favorito para esse jogo é o Spartans. Né? Eu acho que a gente tá vendo um time muito redondinho, muito completinho, que poderia estar fazendo até barulho na D1, né? Pumpkins e Spartans, para mim, eram 2 times que poderiam estar jogando na D1 e fazendo frente ali para algumas equipes, mas espero um jogo bom, expectativa de um jogo legal. Não sei se necessariamente um jogo parelho, eu acho que o começo do jogo pode ditar muito. Né, a gente sabe que às vezes o começo, se você comete 2, 3 errinhos ali, já sofre 15, 20 pontos, aí que pode dar uma caída. Então eu acho que tudo passa pelo começo do jogo, mas eu acho que esse Spartans é favorito para vencer. Indo agora para os 3 jogos da D1, né, temos jogos pelo grupo B e jogos pelo grupo C. É isso? Não, minto. Nós temos um jogo pelo grupo B e nós temos 2 jogos que vão ser os intergrupos. Né, entre grupo A e grupo C. Né? Começando pelo jogo do grupo B que vai rolar no sábado. A gente tem Flamengo e Imperadores com uma campanha de 1-1 contra a RFA, né? Campanha de 0-1. As 2 equipes cariocas fazendo esse jogo, o jogo que vai ser em Cabo Frio. Jogo que eu tô bem curioso para ver. Eu quero ver esse time da RFA jogando em condições normais. Então torcer pra gente não ter uma outra chuva torrencial nesse jogo. Então assim, tô bem curioso para ver o que vai ser esse jogo. Quero ver como esse ataque vai lidar com esse Flamengo que conseguiu vencer o Tritões. É um grande desafio para a linha ofensiva do Flamengo jogar contra esse front da RFA que conseguiu anular o Galo em muitos momentos. E pro outro lado, o front do Flamengo que sofreu na estreia, jogou bem no segundo jogo, vai encarar uma OL que tem bons caras, que tem Yuri ali, que tem Vagum, tem bons caras nessa linha ofensiva e tem no backfield, teoricamente, o Cox, não sei se ele vem para esse jogo ou não, né, mas que jogou na primeira partida, mas jogou agora também lá no Spectros na última semana e jogou praticamente todos os snaps, então vamos ver como que vai ser essa divisão para esse ataque.
né? Ataque tem que diminuir os erros, foram 3 interceptações do Pedalada. Então vamos ver como que esse time vai operar como um todo. Da defesa, eu acho que a defesa tem uma chance legal de ser o fator determinante para esse jogo, a defesa da RFA, porque vai encarar um ataque que tem 3 quarterbacks, mas nenhum ainda chamou a responsa. Tem o Fragoso, que é o veterano que chegou, mas fez um jogo bem ok. Tem o Marcos, que é o cara mais novo, o cara que talvez traga um elemento diferencial, mas tomou uma pick six no último jogo. E tem o Ival, que é um outro veterano que não era quarterback e que tá ainda ali... como que eu vou explicar, né? Ainda é um cara que tá engatinhando um pouco na posição para jogar melhor, né? Então é um jogo que a OL vai ser muito importante para R40 jogar bem, para Frajola jogar bem, para que outros caras possam aparecer. Tem um outro running back do Flamengo, camisa número 30, que eu esqueci de anotar o nome, mas é um bom jogador. E a defesa vai ter um grande papel porque viu o Pedalada errar quando foi pressionado. Então, assim, vai conseguir gerar essa pressão para forçar o erro no Pedalada? A secundária vai tirar proveito caso ele erre? Se errar, o time capitaliza em cima desse erro? Então, é um jogo muito interessante. A gente está falando de uma equipe muito tradicional e uma equipe nova que está cheia de veteranos e cheio de caras que já jogaram por esse Flamengo. Então, duelo interessante, duelo muito parelho. E o meu voto vai para a RFA. Eu acho que o que a gente viu contra o Galo não foram as condições ideais, né? Tanto para bem quanto para o mal, mas eu acho que esse time vai conseguir nas trincheiras dominar o jogo, e nas trincheiras esse jogo vai fazer a diferença. Indo agora para os outros 2 jogos, né? Os jogos do grupo, a mistura do grupo A contra o grupo C, temos HP Futebol contra Rio Preto Vailers, né? Temos, eu acho que um favorito bem claro nesse jogo. O Vailers é um dos 3 favoritos ao título, né, do campeonato, uma equipe que não teve um primeiro tempo tão bom contra o Rhinos, mas conseguiu dominar defensivamente o jogo. Ofensivamente, o Riley passou muito bem a bola, melhor jogo desde que ele chegou. E vai encarar esse HP, mesmo fora de casa, um HP que ainda não estabeleceu a posição de quarterback, ainda não se estabeleceu como unidade ofensiva. E uma defesa que sofreu contra um ataque rápido do Corinthians Steamrollers, que vai encarar um outro ataque que também é muito rápido, que tem os caras verticais, que tem os caras para receber a bola e produzir muito depois da recepção. E vai ter um Rio Preto Vailers que pode usar a sua linha ofensiva a mais para correr melhor com a bola. Eu acho que é um jogo bom para essa linha ofensiva se estabelecer mais no jogo terrestre. Quando a gente vê o último jogo contra o Rhinos, foram menos de 20 jardas correndo com a bola, né? 1.6 por carregada. Né? Não sei se o Vini já vai estar de volta, né? O Vini saiu machucado, ou se a gente vai ter o choque tendo majoritariamente as carregadas. Teve um TD numa das 2 corridas, acho que o time conseguiu ali produzir mais do que 5, 6 jardas. Então é um jogo bom para essa linha ofensiva também, de repente, conseguir ajustar ali algumas coisinhas que errou na última partida, jogar bem, se estabelecer e seguir desenvolvendo esse ataque. Né? Para a defesa, eu acho que não tem muito segredo. Né? Vai encarar um HP que não tem uma cara. Né? Então eu acho que é jogar numa base e se ajustando como se ajustou em todos os jogos, e vai ter uma oportunidade mais uma vez de roubar muita bola, de dar bons campos para o seu ataque. Então o Vailers é bem favorito para mim, e tem aí um jogo para você de repente tentar olhar para o saldo, né? Para você também tentar um melhor seed possível dentro dessa D1, né? Que vai ser importante ali na hora dos cruzamentos de playoff. E o outro jogo que a gente tem, que também vai rolar lá no Paraná, é Brown Spiders contra Guarulhos Rhinos. Eu tenho um favorito para esse jogo, que é a equipe do Rhinos, porque eu acho que a disparidade dos ataques é muito grande, porém, eu acho que esse jogo tem elementos para que o Brown Spiders possa, de repente, surpreender. Por quê? A defesa do Brown Spiders é uma defesa boa. É uma defesa que gera muita pressão no front, é uma defesa que consegue ali capitalizar quando seu ataque comete algum errinho. A OL do Rhinos não jogou bem, né, contra o Vailers. O Catulo não jogou bem contra o Vailers. Algumas pessoas me falaram, poxa, você bateu tanto no Zanquim, quando o Zanquim teve aquele jogo contra o Cuiabá Arsenal, e você não bateu no Catulo quando ele teve um jogo péssimo contra o Rio Preto Vailers. Não dá pra ser 880. Eu acho que isso vale muito pro Catulo. Mas a gente tá falando de 2 caras muito diferentes aqui, na minha opinião. A gente tá falando de um cara muito estabelecido, um cara que já teve passagem pela seleção brasileira, um cara que até o começo da temporada era discutido pra competição que vai ter no final do ano, pra ser um dos caras da seleção, mas ele realmente tem que fazer um jogo melhor. A SPFL dele foi ruim, o primeiro jogo do Brasileiro ele veio com uma grande partida e, bum, caiu de novo nesse último jogo. Então, Catulo tem que jogar melhor, não podem ter drops, que a gente viu alguns drops atrapalhando no último jogo. O ataque tem que capitalizar, tem que ter mais velocidade, né? E tem que aprender a gastar um pouco mais o relógio também para conseguir se estabelecer melhor.
do ataque do Brown Spiders, né? O Julian não tem jogado bem, não tá conseguindo conectar muito no jogo aéreo, o jogo terrestre também não tá aparecendo tão legal, não tá conseguindo tirar o melhor ali do seu backfield, que tem um jogador americano, mas é um ataque que consegue misturar um pouco velocidade com fisicalidade, né? Então tem ali alguns caras muito bons, vamos ver como que a equipe vai conseguir produzir em cima disso. Tem ali o Bambrilla, que é um cara que é utilizado em alguns motions, algumas jets, então pode ser um coringa aí para a equipe tentar alguma coisa diferente. E as defesas ali vão ser um fator diferencial, porque se a defesa do Brown Spiders força muito erro, a do Rhinos também. Como eu falei, não deixou o Violers correr com a bola no último jogo, tem um ótimo front, a gente tem ali Carneiro, a gente tem Vinão, a gente tem uma DL com Chucrute, a gente tem uma DL com vários caras que conseguem produzir muita coisa, a gente tem o Manuccelli, Leleco, que tá jogando como linebacker agora, e tem uma secundária que tem seus altos e baixos, mas eu vou dar uma questão aqui, que é uma secundária que está passando por esse processo porque está inserindo jogadores do Academy. Então eu acho que é um processo interessante a gente ver a equipe colocando esses caras para jogar, colocando esses caras para serem realmente testados. Né? Um cara que eu queria falar, o Arthur, né, no jogo contra o Violers, ele realmente tomou 2 bolas ali, uma do Ricky Jones e uma do Thales, mas também teve uma interceptação. Então, você vai ver do que esses caras são feitos nesses jogos. Então, você tem que pôr, você tem que testar, você tem que arriscar. Então, as defesas serão um fator diferencial, mas o ataque do Rhinos, na teoria, eu vejo que esse ataque em algum momento vai conseguir pontuar. Né? O do Brown Spiders eu não sei se a gente vai conseguir ver isso. E os special teams podem ser um fator. O Brown Spiders é uma equipe que, quando erra em special teams, acaba sempre sendo punida. E a equipe do Rhinos é uma equipe que presta muita atenção aos times especiais. Então vamos ver como isso se desenrola e o quanto isso é um fator ou não para esse jogo. Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Se quiser me seguir em todas as redes sociais, links estão aqui na descrição e também o link do meu Apoia-se. A partir de R$1 por mês você pode me ajudar a continuar produzindo conteúdo de cada vez mais qualidade. Tamo junto e até a próxima!